Prazer. Oh, grande prazer. Você é o famoso quem mesmo? Ah, olha aí. Tudo bem? Tudo bom e você, Cláudio? Tudo tranquilo. Hoje o Conversa Política com o candidato, pré-candidato, né? Porque é uma bichice isso, tem que ficar falando pré-candidato, mas tá todo mundo fazendo campanha. Pré-candidato ao governo do Paraná, Ratinho Júnior. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Obrigado pela oportunidade. Basicamente, sobre os seus projetos. Você estava até recentemente participando do governo do Paraná, governo Beto Richa, que teve muitas polêmicas. Você se posiciona nessa campanha como candidato da situação, da oposição, ou você está entrando como uma terceira via? Veja, Cláudio, esse projeto de poder ser uma alternativa para o Paraná, eu tenho construído há 15 anos, né? Não é um momento de agora. Eu me elegi com 21 anos deputado estadual, tive a maior votação da história do Paraná, sem nenhum apadrinhamento de grupos políticos, né? Dos últimos 30 anos eu sou o único que não vem de um grupo político formado, eu vim construindo um projeto de lideranças, né? De trazer lideranças para um projeto novo para o Estado. Eu acho que é necessário isso para o Paraná, haver essa oxigenação política no nosso Estado. O Paraná tem um histórico de bons governadores. Se você pegar desde a época do Ney Braga, do Jaime Canedo, do Dr. Paulo Pimentel, o Paraná teve um histórico de bons governadores. Você foi assim bem generoso, né? Que teve umas tranqueiras nesse caminho aí, vamos falar sério, às vezes você não concorda ideologicamente com um ou com a maneira de se posicionar de outro, mas assim, numa maneira, se você fazer uma análise de uma média, né, de governo, foram bons governos, né? Um ou outro, assim, tem um viés mais social. Um pedágio meio ali, uma briga com o Sem-Terra. São erros de governo que acontecem, mas assim, na média, nós tivemos bons governadores. Então o Paraná tem isso é um ativo importante, né? Certo. Porque quando você pega uma liderança ou um gestor público fraco, automaticamente o prejuízo que ele causa para a sociedade é muito grande. Mas o Paraná é um estado extremamente forte, né? Não só pela questão política, mas em especial pela sua economia, né? Uma vocação que nós temos que é uma matriz econômica que é o agronegócio. Então, historicamente, o Paraná teve bons governadores. E eu entendo que neste momento de reflexão que a população do Brasil faz sobre a questão política, é necessário poder ter novas alternativas de lideranças para poder pensar o Paraná para o futuro, e não só o Paraná, mas também o Brasil. Nós estávamos falando aqui de alguns candidatos a presidente, eu torço para que quanto mais candidato tiver a presidente, é bom o país, porque há uma escassez de liderança hoje no país absurda, né? Então é necessário você poder ter o máximo de candidato para que as pessoas possam também ter novas referências para pensar o país para o futuro. Então, eu estou construindo essa candidatura já fazem 15 anos, nós construímos um grupo político no Paraná, independente do grupo A, do grupo B. O que eu tenho dito, Cláudio, é que eu quero construir um projeto com o máximo de pessoas que gostem do Paraná e que queiram trabalhar para o Paraná. Se você analisar, nós temos um problema político no Estado há anos, né, não é de agora, já fazem muitos anos, onde o governador não fala com os senadores não falam entre si, os senadores não falam com o governador, e você imagina quantos bilhões o Paraná deixou de trazer do governo federal para cá devido a essa briga política. Então eu acho que isso tem que acabar. A população me cobra, ou cobra da minha geração, uma política moderna. Sim, mas você tendo uma situação, e isso vai ocorrer nos debates, você vai fazer defesa dessa gestão que está saindo, você vai apontar críticas caso seja necessário, ou você se posiciona como oposição ao que foi feito? Não, eu vou me posicionar da maneira transparente dentro de uma realidade, né? Eu não posso ficar fazendo demagogia justamente pensando em ser uma política moderna ou fazer uma política moderna. Eu acho que o governo atual, né, o governo que o ex-governador Beto Richa teve avanços importantes, teve muito avanços importantes e teve erros que todo mundo conhece. Eu acredito que nós temos que olhar para o futuro, né? Não é ficar julgando o passado, né? E não só desse governo ou dos outros. Nós temos que pensar agora o Paraná para os próximos 30 anos. Ratinho, em 15 anos de participação na vida pública do Paraná, você já foi deputado federal, deputado estadual, foi candidato a prefeito de Curitiba. O que realmente de relevante você considera que você fez para o Estado, tá, que te credencia a ser candidato ao governo? Olha, primeiro o meu histórico de deputado, né? Eu, na minha vida pública, não tive nenhum desvio de conduta, né? Que isso é uma questão de princípio, obviamente. Sempre aumentei as minhas votações. Se eu não tivesse tido um deputado relativamente bom, ou tivesse um bom desempenho,
possivelmente nem eleito eu teria sido. Eu bati todos os meus próprios recordes, né? Das 4 vezes que eu fui candidato, todas aumentei a votação e por 3 vezes eu fui o mais votado da história, inclusive é o último mais votado do Brasil. Então acredito que isso demonstra que o nosso trabalho é feito com seriedade. E na área da gestão pública, no cargo executivo, eu como secretário de Estado, não só eu sozinho, mas com a nossa equipe, eu bati todos os recordes da história da Secretaria. Nós fizemos 3.200 operações financeiras, sem nenhuma ser questionada pelo Ministério Público do nosso Estado, pelo Tribunal de Contas, e nós entregamos, eu tive a honra de entregar o maior acervo de obras do Estado do Paraná. Né? Londrina é um exemplo, a região toda foi agraciada. Enfim, no Paraná temos, da minha pasta, a pasta que eu fui responsável, obra, modernizamos a máquina, a média de prazo de um prefeito apresentar um projeto e conseguir pegar o convênio para fazer licitação era de 8 meses. Nós conseguimos baixar isso para 35 dias, uma média de entrega de projeto e de convênio. Então, tudo aquilo que eu sempre pensei em poder colocar em prática, eu tive a oportunidade de colocar como secretário de Estado. Então, acho que isso me dá aí uma garantia do preparo no Poder Executivo, no Poder Legislativo e de mostrar o que eu penso para o Paraná. Você tem alguns candidatos já colocados, que serão seus adversários. A governadora Cida Borghetti, que acabou de assumir o governo, que tem junto com ela o Ricardo Barros, considerado um trator na política aí. Há o Osmar Dias, que já foi 2 vezes candidato ao governo do Paraná, e também há uma possibilidade do Requião. Quem é o seu principal adversário? Quem seria o seu antagonista nesse processo? Olha, é difícil dizer. Todos eles são atores importantes da política do Estado, têm a sua história. Eu não vou ficar preocupado em o que o concorrente está pensando ou vai fazer. Eu quero construir o nosso projeto e me apresentar para o Paraná da melhor maneira possível, com o melhor plano de governo, não tenho dúvida disso. Eu tenho construído esse projeto de gestão, como eu te disse, há 15 anos. Então, eu tive a oportunidade de ver o que deu certo no Brasil, o que deu errado. Tive a oportunidade de viajar também boa parte do mundo para entender o que deu certo, aquilo que deu errado, para trazer para o Paraná. Então eu estou preocupado, estou focado em poder construir o nosso projeto e me apresentar para o Paraná como a melhor alternativa. 15 anos na política, ainda dá para fazer um discurso de novidade? Eu acho que sim, porque nós estamos discutindo um projeto do executivo, né? E se você pegar uma média daqueles que estão na política hoje do Paraná há mais de 40 anos, eu sou aí um filhotinho. Quase um baby. E não quero continuar assim, de uma maneira muito transparente, Cláudio, não quero fazer da política minha profissão. Eu tenho minha vida empresarial, né? Ajudo a tocar as empresas da família, faço política por uma missão, acho que é necessário que novas lideranças possam entrar na vida pública. Então eu quero poder construir um legado para uma nova geração que está vindo do Paraná. Nós temos uma nova safra de políticos do Paraná muito boa que está vindo aí, que já estão alguns já com mandato, né, inclusive de prefeitos, de deputados. Eu acredito que chegou o momento do Paraná renovar essa safra, é importante para o Estado, não ficar na dependência de atores políticos que estão aí há 40 anos. Eu acho que isso não é sadio, não é nem por serem ruins ou bons, mas não é sadio para o nosso sistema político. Então eu estou muito motivado, eu acredito que faço realmente parte de uma nova safra do Paraná e do Brasil. Você, agora esse momento é de trazer partidos, né, para um chapão, digamos assim, para uma coligação, para a campanha, e eu tenho percebido que muitos desses partidos que se aproximam de você são muito ligados a igrejas evangélicas e outras igrejas. E alguns desses personagens que integram esses partidos parecem muito aquelas lanternas do atraso, né? Parece que eles querem viver na Idade Média. Isso não vai impactar negativamente, por exemplo, na sua campanha? Não, porque você vê, um PR não tem uma ligação direta a nenhuma igreja, né? O PSC tem uma ligação com o movimento cristão, que não é de igreja evangélica, tanto é que quem fundou o PSC foi um padre, né, da Igreja Católica, tem uma ligação. E ele se arrependeu disso ou não? O que você acha? Faz muito tempo, já faleceu, o padre Aleixo. Mas o PSC é um partido que vem inspirado na democracia cristã da Alemanha, né? Então ele tem uma formação realmente de defender os valores da família, o que eu acho notório, inclusive. Você tem o PSD, que é o partido que eu estou, né, que tem uma formação, está numa ascendente no Brasil, vem crescendo. E você tem o PRB, que hoje tem uma mescla de um setor evangélico, né, e tem uma mescla hoje ligada ao setor industrial do Paraná, empresarial,
com alguns empresários dirigindo o PRB. Então, essa coligação que nós estamos construindo é justamente de alguns partidos que não ficam dependendo apenas do poder, né? Tem aqueles que são governistas sempre, porque querem cargos, porque querem estrutura e tal. E esses estão vindo, até porque eu não tenho cargo para dar, não tenho essa estrutura que qualquer outro que muitas vezes está no poder tem a condição de oferecer. E nem quero fazer essa prática. Eu estou convidando aqueles que queiram realmente pensar o Paraná do futuro, que façam parte. E graças a Deus, nós temos conseguido uma coligação ampla, até não acreditavam nisso, mas hoje a gente já tem uma coligação considerável e semana que vem, possivelmente, a gente anuncia outros partidos. Agora há pouco, antes da gente iniciar a entrevista, havia um zum na sua mesa aqui, que alguém falou que você já está sentando com Roberto Requião de Mello e Silva para um acordo. O grande senador petista, não, né? PMDB, né? Não é do PT. PMDB. Tem alguma coisa nesse sentido? Vocês estão conversando? Eu não posso me privar de conversar com os políticos do Paraná, né? Até porque eu respeito todos eles. Eu acho uma bobagem fazer essa política de crítica, de xingamento. Isso não leva a nada e nem a população não ganha nada com isso. Até porque eu não posso também, antes de uma campanha, fazer aquilo que eu não quero fazer se Deus abençoar eu chegar no governo, de não poder unir a força política do Estado em Brasília para trazer recursos para cá. Mas eu acredito que o Requião ele tem se colocado como um candidato a senador ou a governador, tem um projeto alinhado com a esquerda do Paraná, com o PT, e a nossa linha é uma linha que não fica discutindo questões só ideológicas, porque eu acho que essa briga de esquerda e direita também está fazendo um mal para a sociedade, né? Em vez de ter essa briga de ideologia, eu quero discutir metodologia. O que deu certo para solucionar a vida das pessoas? O que melhora? O que deu certo no mundo? Você está bem treinado, hein, tio? Tá aqui, ó, afinadinho. É o que eu penso. É o que eu penso. Eu acho que a minha geração não tem a obrigação de ficar discutindo o que aconteceu. Claro que é importante, a gente não pode esquecer o passado, mas o que aconteceu na década de 60, 70, briga de milico com comunista. Eu tenho que pensar o futuro, e o futuro requer uma dinâmica nova na vida pública, em especial no Brasil. Você veja, Cláudio, o mundo mudou, as pessoas no mundo estão mudando, a comunicação, você pega o teu celular hoje, você transmite o que a gente está fazendo aqui agora para o Japão, ao vivo, e os políticos do Brasil não mudaram. Então, há uma necessidade de fazer uma ruptura com o modelo, a maneira de se pensar política no Brasil. Eu vejo que a gestão pública hoje está na década de 70, 80, ainda no lápis. É uma gestão fordiana, e nós temos que buscar fazer uma gestão Google. Então é isso que eu prego, é isso que eu tenho me preparado, para justamente fazer com que a máquina pública ela possa ser mais ágil. Eu não acredito, Cláudio, que quem gera riqueza é o poder público. O que eu acredito é você acordando às 5 horas da manhã. Aliás, hoje acordei para vir te entrevistar, me derrubaram da cama, viu? É você acordando cedo, é eu acordando cedo, é o trabalhador acordando cedo, é o microempresário que dá esse emprego, é a pessoa da agricultura que está lá com um tratorista trabalhando. O que gera riqueza para um país é a união do trabalhador, isso qualquer nação do mundo, é a união do trabalhador com a união do empregador. E o poder público pega um pedaço dessa riqueza, que é o imposto que nós pagamos tirado da mesa do trabalhador, e a gente reverte isso em prestação de serviço, o governo do estado, a prefeitura e assim por diante. O que nós temos que mudar é a maneira de visão. Você chega numa prefeitura hoje, isso em qualquer lugar do Brasil, você chega numa prefeitura hoje, você tem o carro do prefeito, o estacionamento para o carro do prefeito, das autoridades, do servidor, e não tem carro do cidadão, um espaço para o cidadão estacionar o carro. Quer dizer, é uma coisa inversa, e quem precisa da prestação de serviço público é o cidadão. Então, eu acredito que nós temos que mudar esse hábito, essa cultura, e se eu não for fazer isso, representando uma nova geração de políticos do Paraná e do Brasil, eu tenho que ir embora para casa, que eu vou ficar para fazer o mais do mesmo? Eu não preciso estar na política. Então, eu venho com essa missão, de uma maneira muito clara e com muita vontade de poder realizar isso, essa ruptura. Atinho, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte. Ligeiro assim, porque mas amanhã eu preciso voltar para dormir ainda, rapaz. Obrigado pela entrevista e boa campanha. Que é isso, foi um prazer. Tudo de bom.